Vamos lá então, pessoal. Força de atrito, exercício aula. Quem não sabe força de atrito, quem tem dúvida em força de atrito, foca nesse exercício. Foca. Vamos lá. Um objeto de 20 newtons, se eu tenho 20 newtons de força, peso, eu tenho 20 quilos, considerando gravidade igual a 10. Desculpa, 2 quilos, né? Então, eu tenho 2 quilos esse bloco. Um bloquinho de 2 quilos está em repouso em um plano horizontal, quando recebe a ação de uma força motriz de intensidade F. O coeficiente de atrito estático e dinâmico, esse é o estático, esse é o dinâmico, ou também cinético, pode ser esses dois termos utilizados, tá? Vale respectivamente 0,6 e 0,5, ou seja, tem força de atrito aqui, moçada. Tem força de atrito e a força de atrito é sempre contrária ao movimento ou à tendência de se movimentar. Então, aqui está a minha força de atrito, tá bom? Adote G igual a 10. Gente, presta atenção, antes de preencher a tabela. Eu não ouvi nenhum, nem dois, nem três professores. Eu ouvi já vários professores falarem que só existe uma fórmula para força de atrito. E no fundo é mentira. Existem 3 tipos de força de atrito. Existe a força de atrito estática, existe a força de atrito estática máxima e existe a força de atrito dinâmica ou cinética. Tá? De novo, existem 3 tipos de força de atrito: estática, estática máxima e dinâmica ou cinética. A estática não tem fórmula. A estática máxima é μ vezes normal. μ estático. E a dinâmica é μ dinâmico ou μ cinético vezes a normal. Gente, presta atenção. Se o peso é 20, que está no eixo y, 20 newtons, a normal, nesse caso, também vale 20. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a minha força de atrito estática máxima vale 0,6 vezes 20, 12 newtons. Tá? Já a dinâmica vai ser 0,5 por conta do coeficiente de atrito vezes 20, 10 newtons. Tá? Professor, eu não entendi muito bem essa força de atrito estática. Gente, presta atenção. Vou desenhar um gráfico para vocês. Com certeza o teu professor passou esse gráfico, mas ele não explicou as forças da forma que eu disse para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, velocidade, tá? E aqui a força ou força de atrito. Então, vamos colocar a força de aplicação melhor, tá? Pra gente entender aí, ó. Vou colocar força F, que é essa força aqui, e aqui eu vou colocar a força de atrito, ó. Olha só. Conforme eu começo a aumentar a força F, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons, 7 newtons, a força de atrito também tem sempre, olha só, ela vai ter sempre o mesmo valor. Por quê? 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons, 7 newtons, 8 newtons, 9 newtons, 10 newtons, 11 newtons, 12 newtons. 12. Aqui é o 10. Depois, se eu aplicar uma força maior do que 12, se eu aplicar uma força de 13 newtons, aqui é 12, ó. Se eu aplicar uma força de 13, é uma força maior do que a estática máxima. Se eu tenho uma força maior do que a estática máxima, significa que o corpo começa a se movimentar e começa a atuar no sistema uma força de atrito dinâmica que, segundo os nossos cálculos, vale 10. Então, esse seria o gráfico. Agora, vamos assimilar, ó.
Força de atrito estático é todo esse movimento sem fórmula. Se eu apliquei uma força de 1, o atrito me segura opondo-se ao movimento igual a 1. Se eu apliquei uma força de 5, eu aplico uma força oposta de 5. Se eu apliquei uma força de 11, eu atuo uma força de atrito igual a 11. Tá? Agora, se eu aplico uma força igual a 12, se eu aplico uma força de 12, o atrito me responde também com 12, porém é o máximo que o atrito pode atuar, chamado de eminência do movimento. Logo, se eu aplico uma força maior que 12, 13, 14, 15, não importa, maior que 12, se eu aplico uma força maior que 12, o corpo já começa a se movimentar. Tá? E quando o corpo começa a se movimentar, passa a atuar no sistema uma força constante chamada de força de atrito dinâmica ou cinética, que seria essa região aqui, para a força maior que 12. Eu coloquei valores inteiros só para que vocês se atentem ao exercício. Então isso, na realidade, é uma aula sobre força de atrito. Então vamos lá. Calcule as intensidades do atrito de destaque e da força de atrito dinâmica. Calculei tudo, né? O atrito estático é impossível calcular. O estático é impossível. O estático vai ser modificado a todo instante, né? Agora, o estático máximo é 12 e o dinâmico é 10. E no B de bola ele está pedindo, preencha a tabela. Se eu aplicar uma força de 10, eu estou no atrito estático. Então, eu vou ter uma força igual de atrito, igual à força que está tentando me movimentar. Porque se eu aplicar uma força de 10 aqui, eu tenho que ter uma de 10 oposta a essa força. Então, eu vou aplicar uma força de atrito de 10. Se eu estou igual aplicando uma força de 12, eu estou no que eu chamo de estático máximo. Então, eu aplico uma força de atrito também igual ao estático máximo. Agora, se eu estou numa força de 20 newtons, 20 newtons já é maior do que o estático máximo. Então, já começa a me movimentar. Eu estou no sistema dinâmico ou no atrito cinético. E o atrito cinético ou dinâmico, segundo os nossos cálculos, sempre será constante e igual a 10 newtons. Pronto, calculei as forças de atrito. Espero que vocês tenham entendido. Entenderam? Comenta aí. Entenderam? Bom, além da força de atrito, eu quero a aceleração. E olha que fácil. No estático, eu estou parado, aceleração zero. No estático máximo, eu estou na iminência do movimento, porém eu ainda parado, zero. Agora, já quando eu tenho uma força de 20 newtons, eu estou em movimento, então eu tenho que calcular. Então, o que eu tenho? Eu tenho um bloco, segundo nossos cálculos, de 2 kg, sendo puxado para a direita com uma força de 20 e uma força de atrito se opondo ao movimento que vale, segundo nossos cálculos, 10. Moral da história, no eixo X eu tenho uma resultante de mais 20 menos 10. Lembrando que resultante é a soma de todas as forças. Então é mais 20 para a direita, menos 10 para a esquerda. É igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então ficou 10 igual a 2A. Ou seja, passo 2 dividindo. Nesse caso, a minha aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, 5 metros por segundo ao quadrado. Entenderam, pessoal? Fala para mim. Entenderam?